A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula. A aula de hoje nós vamos falar sobre psicologia pastoral e nós estamos estudando acerca do livro do CETADEP. É mais um livro do curso médio. Se você tem vontade, eu peço a você entre em contato conosco ou de repente na sua cidade tem uma igreja Assembleia de Deus, entre em contato com o seu pastor, converse com ele e se provável que não tenha, eu peço, entre lá no site do CETADEP. Sei que sempre terá alguém para te ajudar, tá bom? Este é o livro qual nós estaremos utilizando nesse dia, o livro médio, o livro Psicologia Pastoral. E eu quero convidar a vocês para nós, nesta aula, falar um pouco sobre a história, uma breve introdução a este estudo. Mas antes de tudo, nós vamos ir para a Bíblia Sagrada, o qual diz assim lá no Salmo de número 42. O salmista vai falar assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disso dentro de mim e derramo a minha alma. Pois eu havia ido com multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festeja. Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esquece de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão dos inimigos, ou do inimigo. Uma leitura muito conhecida, uma leitura breve, nós não estaremos lendo muito mais textos, mas este texto ele já traz uma introdução daquilo que nós vamos falar hoje, falar acerca da alma. Nós bem sabemos que a psicologia ela estuda aquilo que não é físico, mas sim algo metafísico, aquilo que está dentro de nós. Nós vamos dividir essa aula em algumas etapas, e uma das etapas é falar acerca da história. E a história nos conta a respeito da psicologia e também dessa ação pastoral. Mas o que é psicologia, o que é pastoral, o que é psicologia pastoral? Psicologia pastoral nada mais é que este momento de trabalhar com as pessoas, de estar indo a trabalhar com elas, aconselhando, representando alguma pessoa, fazendo alguma ajuda às pessoas. Isto é pastoral. E psicologia o que é? Psicologia é a parte que a gente vai tratar algum problema mental, de repente trabalhar alguns sintomas, trabalhar acerca de alguma história da pessoa, algum trauma. E isso vai para uma área da medicina. Mas como nós não estudamos medicina, nós estamos estudando teologia, então a gente faz uma junção de alguns aspectos que a gente acaba utilizando. A parte da psicologia e também a parte da teologia, a questão do tratativa de problema, que é a parte pastoral. A gente sabe que a ação pastoral não está relacionada apenas com pastores e com líderes, mas todas aquelas pessoas que ajudam o seu próximo, que tratam algum problema, que vão atrás e que auxiliam. Isso são ações pastorais. E se você tem ajudado pessoas, você tem dado conselho às pessoas, já tem exercido esta ação de psicologia pastoral. Mas para que fique mais claro, a gente vai se aprofundar um pouquinho na história, mas também a gente vai falar um pouco também logo mais da teologia. A história nos conta que a psicologia ela deriva de uma parte da filosofia. Ah, mas espera aí, vamos entender.
A filosofia é uma ciência, a psicologia é outra ciência? Sim. Por quê? Porque na filosofia era estudado na parte da antiga filosofia, lá na época de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, eles estudavam uma maneira, só que com o passar do tempo, após Cristo, após a medicina ser avançada, eles viram o qual é necessário estudar mais sobre a mente humana, sobre essa parte, essa psique, que é do grego. E se essa palavra psique, ela vem da origem, a questão da psicologia, porque a psique fala sobre alma, sobre mente, sobre o nosso intelecto. Então é isso que a psicologia trata. Mas vamos lá para a história. A gente vai ver que Sócrates, daqueles primeiros grandes filósofos, a gente sabe que a filosofia não começou em Sócrates, começou muito antes, mas Sócrates foi um dos precursores da filosofia moderna, vamos dizer assim. E ele trata um pouco sobre a filosofia. A gente não vai adentrar em muitos detalhes, porque a gente quer fazer um vídeo curto, para que você esteja assistindo, esteja curtindo, esteja compartilhando, esteja se inscrevendo nesse canal e não seja um vídeo tão maçante a respeito de história. Se de repente você quer saber mais sobre história, eu quero convidar você a estar estudando mais acerca da filosofia. A gente vai dar uma breve introdução histórica neste tema. Mas essa modo de falar sobre a filosofia, ela vem muito forte com Sócrates, depois ela vem com Platão, ela se difunde muito mais, cerca mais ou menos de 500 anos antes de Cristo, e esta filosofia de Platão, ela percorre até hoje. Muitos teóricos falam sobre isso, sobre o mundo das ideias, uma grande teoria de Platão, um homem admirável à frente do seu tempo. Se você quer saber mais sobre essas teorias, sobre esses detalhes de Platão, busque lá, procure na internet, busque e leia livros. É muito interessante. Platão, ele traz algo muito interessante para a sua época. E o que era tão interessante? Ele apresenta o homem como um ser que poderia ser dividido. Dividido como? Uma parte física e uma parte metafísica. O que nós hoje chamamos de alma. Claro que a teologia nos ensina que o corpo humano, o ser humano, melhor dizendo, ele é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito, mas tem linhas de raciocínios que falam não, que é apenas corpo e alma. E a gente não vai entrar em muitos detalhes, não debates teológicos, mas a gente quer mostrar que Platão já pensava dessa maneira, que entendia que o homem era dividido em 2 partes, uma parte física e uma parte metafísica, que para nós hoje a gente entende que ele falava sobre a alma. E o que ele estava falando? Que tudo aquilo que acontece no meio físico, isso já aconteceu no meio metafísico. Isso era o mundo das ideias, um mundo que a gente não conseguiria ver, mas um mundo que existisse, e lá seria tudo perfeito. E aqui seria a base como se fosse um espelho, porém com falhas, com erros. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você não tenha entendido muita coisa a respeito dessa filosofia de Platão, mas eu quero dizer que Deus, no plano espiritual, ele já tem tudo organizado, tudo controlado para a sua vida. Às vezes a gente imagina assim, esta filosofia é tão distante da teologia, mas não. Talvez seja um outro ponto de vista. Nós sabemos que Deus, na sua presciência e no plano espiritual, já tinha criado todas as coisas. E após veio e criou na parte física. Então nós vemos que mesmo Platão, naquela época, numa sociedade politeísta, talvez não conhecendo o Deus verdadeiro, o qual Deus nós servimos, ele falava sobre isso e já conseguia compreender aquilo que nós falamos hoje. Então, para ver como é importante também estudar a história. Após Platão veio Aristóteles traz uma outra teoria, mas essa filosofia que vem desses grandes precursores da filosofia, ela vem dando origem, vem vindo, até que chega no século XIX, século XVIII, e traz para nós a psicologia. E a psicologia nada mais é que o estudo da mente humana. De que forma que é estudado a mente humana? É estudado através de passado, tudo o que aconteceu com a pessoa no passado, o meio social dela no passado, traumas do passado, mas também muito daquilo do presente. E isso é muito importante. Nós precisamos estudar isso, porque se nós não estudamos a questão da mente humana, muito se dá origem a líderes fracassados, as pessoas que estão à frente de trabalhos e acabam falhando. Se você conhece bem o seu liderado, a pessoa que está abaixo de você, você conhece a forma que ele pensa,
é muito melhor para você conversar com ele, de repente solucionar um problema junto com ele. Então nós precisamos analisar isso. Outro detalhe que a psicologia estuda muito é a questão das emoções. Emoções a gente vai falar muito na próxima aula, mas eu quero dar uma pincelada aqui dizendo que a emoção para nós, ela é um tempero para a nossa vida. Imagine uma vida sem emoções, uma vida que não tem nem alegria nem tristeza. É uma vida apática, uma vida sem sabor. E muitas das pessoas que sofrem hoje de traumas, muitas pessoas que sofrem a questão da depressão, síndromes de ansiedade ou síndrome do pânico não conseguem refletir a essas emoções. E por isso que vão até psicólogos, psiquiatras, vão atrás de médicos para ser tratadas. Mas esse é um grande detalhe. Nós vemos que a psicologia ela estuda de uma forma física a mente humana, mas nós sabemos que Deus, ele trata com a nossa alma. A Bíblia vai falar que em Hebreus, no capítulo de número 4, fala um texto magnífico. E o texto qual o escritor aos Hebreus ele vai falar que a palavra de Deus ela é muito mais penetrante que qualquer espada humana, qualquer faca, qualquer adaga humana. Porque ela vai e entra na divisão das juntas e medulas, ela divide alma, espírito e corpo, ela consegue fazer esse discernimento de todas as coisas. E eu tenho uma palavra para que você entenda. Talvez você ache, mas eu não preciso de psicólogo, porque eu sou crente suficiente. Bom, um grande detalhe é que a psicologia ela estuda a questão humana. Nós sabemos que Deus ele cura todas as doenças. Não tem doença no mundo que Deus não cure. Nós estamos passando por um momento difícil. Se você está assistindo hoje esse vídeo ou está assistindo o ano de 2020, você sabe o quão difícil é o ano de 2020 devido a essa pandemia. Mas nós sabemos que Deus cura essa doença. De repente, se você está estudando esse vídeo e já passou a pandemia, saiba que Deus ele curou muitas pessoas neste momento. Mas também tem os medicamentos que estão auxiliando a cura das pessoas. Então nós não podemos negligenciar. Deus deu a medicina para que fosse ajudado o homem. Então, de repente, se você está passando um momento difícil na sua vida, o qual apenas orações você acha que tem solução, de repente está na hora de procurar um médico. Se de repente a oração está sendo efetiva na sua vida, continue orando, jejuando, consagrando a sua vida. Mas nunca negligencie a medicina. A medicina é muito boa e ela vai ajudar, porque muitos dos problemas físicos que nós temos, muitos especialistas vão falar que cerca de 80% das doenças físicas vêm de origem mental. Então, de repente, pessoas que estão passando por problemas de dificuldade na mente, elas sofrem algum distúrbio, de repente, no seu organismo, problemas gástricos e outros problemas que a gente não vai citar nessa aula, mas na próxima aula eu quero que você assista conosco e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Também a psicologia trata sobre a personalidade humana. Que personalidade é essa? Personalidade, quando eu falo, é a maneira que a pessoa se comporta. Às vezes você pode conhecer como caráter, mas também algumas pessoas estudam como personalidade. Às vezes aquela pessoa é um pouquinho mais explosiva, às vezes a pessoa é um pouquinho mais calma, mais mansa. Tudo isso daí é personalidade. E quando a gente fala em personalidade, em caráter, em essas características humanas, talvez você, bom leitor da Bíblia, deve ter lembrado, talvez de Pedro, porque muitas pessoas pregam sobre a questão de Pedro ser um homem um pouquinho estável, um pouquinho mais acelerado, um pouquinho, quando traz a ira, um pouquinho mais rápido. Tem uma palavra que a psicologia fala, é cólerico. É um grande detalhe que a pessoa é um pouquinho mais explosiva, né? Quando a gente fala, talvez você já tenha ouvido isso, talvez você não entenda muito sobre esse tema, mas a psicologia traz acerca disso. A divisão de personalidades, a divisão de fatores que a pessoa acaba se envolvendo. Então é muito interessante nós estudarmos a psicologia acerca disso. Nós vemos que com o decorrer dos tempos, muita coisa foi avançando, muita coisa foi melhorando. Nós sabemos que na antiguidade muitas pessoas que levavam essa questão de psicologia, filosofia, muito ao estudo, queriam relacionar a materiais elementares, né, da natureza, como ar, fogo, água ou terra, e traziam esses elementos para a personalidade humana. Mas nós sabemos que não é apenas isso, é linhas de raciocínio, não vamos descartar, porque nós não somos, não queremos criar contenda, mas nós sabemos
que hoje essa linha de raciocínio ela já não está tão ativa quanto nos nossos tempos. Nós sabemos que tem pessoas que são melancólicas, pessoas que são sanguíneas, pessoas que são fleumáticas e, no caso, igual muito citado, Pedro, colérico. Esses são os detalhes que a personalidade humana, a questão dos temperamentos, questão dessas características humanas que é muito falado na questão psicológica. Mas eu quero falar para você também um grande detalhe. Você entendendo isso, essa questão de psicologia, você acaba entendendo muito mais a Bíblia Sagrada. Por que será que nós precisamos entender a mente humana? Porque se nós entendermos as questões da mente humana, nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre a vida dos profetas, a vida dos pregadores, a vida daqueles que vieram antes de Cristo, também o próprio Cristo. Tem muitos livros, e um livro muito vendido aqui no Brasil, que fala sobre a mente de Cristo, fala a maneira que Cristo pensava. Se você tem a oportunidade, leia esse livro. Eu indico para você nesse dia um livro muito interessante, um livro qual trata a questão da psicologia para os nossos dias, mas trazendo para a teologia, muito interessante esses detalhes. Então essa foi a aula de introdução à psicologia pastoral, e eu não posso deixar aqui de dizer, eu quero pedir para você, nos ajude nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe, traz um comentário, de repente se você ficou em dúvida em alguma coisa, precisa de uma explicação um pouquinho melhor, eu peço, comente lá, nós estamos tentando responder todas as pessoas que deixam o comentário para tentar ajudar cada vez mais no crescimento do reino. E eu quero pedir novamente, se inscreva nesse canal, porque tendo mais inscritos, mais pessoas curtindo esses vídeos, mais pessoas após vão poder ser abençoadas com esse vídeo. Deus abençoe a sua vida e eu espero você no próximo vídeo de Teologia Pastoral. Deus abençoe.